negócio aqui pra mim. Você já tentou aprender inglês antes e desistiu? Porque se isso já aconteceu com você, eu preciso te falar uma coisa. Depois de 15 anos dando aula de inglês, eu vi esse padrão se repetir centenas de vezes. O aluno se esforça, ele estuda, mas ele não vê resultado, daí ele se desmotiva, daí ele desiste do inglês. Daí quando ele vai viajar, principalmente em viagens internacionais, ele lembra que ele desistiu do inglês, ele fica arrasado. Aparece uma oportunidade de emprego melhor, uma promoção, mas ela é só para quem tem inglês fluente, daí a aluna vai lá e chora, se arrepende de ter desistido do inglês antes. E eu te pergunto, onde está o problema? O problema está no aluno? O problema está na aluna? Está no professor? Está na abordagem? Onde está o problema? E a realidade é que o problema nunca está em um ponto só. São vários probleminhas que acarretam nesse problemão que é o aluno desistir completamente do inglês. E não, veja bem, eu não vou tirar a culpa de você. Eu tenho visto um monte de propaganda, assim, o problema não é você, o problema é o método, o problema não é você, o problema é a abordagem. Mas às vezes o problema é você também. Não é só o método, não é só a abordagem. Eu acredito que enquanto adultos, nós somos responsáveis também pelo nosso aprendizado. Então não adianta sair colocando a culpa em todo mundo, menos em si mesmo, porque ninguém é alecrim dourado, certo? Ai, meu Deus. Eu digo isso de um lugar de carinho, tá? É carinho que eu tô falando isso com carinho pra você. E se você e se você não calma. E se você não me conhece, eu sou a Carol do inglês, eu sou professora de inglês. Gente, eu fico batendo no microfone, Kimberly, me perdoa, eu sei que isso faz barulho. Eu deveria ficar com isso aqui parado. Será que eu consigo? Eu sou professora de inglês há 15 anos, já dei aula em escola particular, em escola online, já abri e fechei a minha própria escola presencial. Agora eu tenho uma escola bem pequenininha, onde só trabalha eu mesma, online também. Eu ensino inglês através da perspectiva da neurociência e da aprendizagem saudável. Toda essa minha bagagem, toda essa minha experiência acarretou em 4 aprendizados principais que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, para que vocês entendam da onde vem essa desistência toda, sabe? Onde que tá o problema, como que a gente pode resolver isso. E é por isso que eu quero que você fique nesse vídeo até o final, e por isso que eu quero que você dê like nesse vídeo, porque o que eu vou te falar aqui, eu aposto que você nunca viu antes, porque eu não vejo de verdade mesmo ninguém falando sobre isso, e isso não é clickbait mesmo. Eu realmente nunca vi ninguém falar sobre isso. Então acho que vai te agregar muito. Se eu pudesse sair gritando pro mundo, uma única coisa seria essa: inglês não é só técnico. Eu gritaria. Nossa, eu gritaria. Pro mundo inteiro ouvir. Tô olhando aqui meu roteiro, porque a gente esquece, né? Veja bem, se você está estudando inglês e você está aprendendo gramática, pronúncia, estruturação de frase, conversação, excelente. Continue fazendo isso. Mas saiba que só isso não é suficiente. Essas são habilidades técnicas e elas sozinhas não levam as pessoas até a fluência. Se aprender um idioma, né, se a aprendizagem dependesse só de habilidades técnicas, o mundo seria aquela foto que tem na internet dos animais juntos sorrindo com os humanos e todo mundo muito feliz. É assim que seria se a aprendizagem dependesse só de habilidades técnicas, mas não. Ela depende de outras 2 dimensões. Porque veja bem, você pode saber gramática e travar na hora da fala. Você pode entender tudo o que é falado para você, mas você não consegue responder nada. Isso é totalmente possível. E vamos supor que a pessoa que saiba vocabulário, gramática, ela sabe o inglês. Por que ela não consegue falar então? Porque falar inglês tem essas outras 2 dimensões. A primeira é a dimensão emocional. Então, enquanto a gente desenvolve vocabulário, gramática, pronúncia, a gente também precisa desenvolver coragem para errar, resiliência para continuar, maneira de deixar nossa curiosidade ativa, encontrar ferramentas para lidar com a frustração da aprendizagem e da vida no geral, sem desistir do inglês no meio do caminho. A segunda dimensão é a comportamental. A gente precisa entender sobre planejamento, organização,
constância, adaptabilidade de estudo e de ambiente. A gente precisa trabalhar a nossa criatividade no sentido de explorar diferentes formas de aprender, comprometimento, atenção, foco, envolvimento, autonomia, tudo isso é habilidade comportamental. Então, a gente precisa desenvolver essas 3 dimensões juntas, porque senão não rola. Sabe? Não vai, não tem resultado. Ah, Carol, mas meu amigo sabe inglês e ele não sabia disso também. Tudo bem. Mas ele com certeza, mesmo que inconscientemente, trabalhou as 3 dimensões. Ele conseguiu ter constância no que ele estava fazendo. Ele conseguiu trabalhar as habilidades emocionais. E sinceramente, para algumas pessoas é mais fácil trabalhar as habilidades emocionais. A pessoa já tem coragem para falar inglês. Ela já sabe lidar com o erro dela. Mas tem gente que precisa realmente estudar isso junto com as habilidades técnicas. Enfim, mas mesmo quando a gente tem a consciência dessas 3 habilidades, né, que eu chamo de habilidades técnicas emocionais e comportamentais, enfim, mesmo quando a pessoa tem consciência dessas 3 habilidades que ela precisa desenvolver, né, essas 3 dimensões, ainda assim, tem um erro muito específico no jeito de estudar que impedem essas 3 dimensões de se desenvolverem. E é agora que a gente entra no capítulo 2. Veja bem, a maioria das pessoas que já estudou inglês, que chega pra mim falando que não consegue falar inglês, que tem muita dificuldade, que é uma pessoa travada, essa pessoa escuta música, ela assiste série, ela assiste filme, ela já tentou estudar inglês 1, 2, 3 vezes, ela já tem uma noção de gramática, ela tem uma noção de vocabulário, e mesmo assim ela não consegue se comunicar. Quando acontece isso, eu tenho quase certeza do que tá acontecendo ali com aquela pessoa. Sabe o que é? Excesso de estudo passivo. Essa pessoa, ela internalizou o conteúdo que ela estava consumindo, ela construiu um repertório incrível, o que é muito importante, claro, mas ela não externalizou aquilo. Então ela não viveu aquilo de verdade, aquilo tá só na mente dela. Uma frase que eu gosto de falar é: estudar a guerra é muito diferente de viver a guerra. É como se eu falasse assim que eu quero aprender a dirigir, então eu vou ler o manual. Não. Você pode ler tudo sobre direção, mas você só vai aprender a dirigir dirigindo, pegando o carro e saindo com o carro. Você pode assistir 1000 vídeos de culinária, mas você só vai aprender a cozinhar quando você começar a cozinhar. Na primeira panela de arroz que você queimar ou fizer sem sal. Todo mundo reclamar do seu arroz. Com inglês é igual. Você aprende a falar inglês falando inglês. E é isso que eu vejo que o pessoal se esconde. Eu vi um meme muito engraçado de uma professora se arrumando para dar aula e ela fala assim no meme: eu aqui me arrumando para passar o dia implorando para os alunos falarem inglês, sendo que eles me pagam exatamente para falar inglês comigo. Sabe? E é basicamente isso, assim, quer falar inglês? A gente tem que falar inglês. Sabe? Não tem muita escapatória. Enfim, a pessoa que geralmente sabe, né? Ela tem um repertório, mas ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar, é porque ela faz muito do estudo passivo e pouco do estudo ativo, que é quando você externaliza. Então, quando você conversa com alguém, quando você grava um áudio falando inglês, quando você conversa em voz alta consigo mesmo no espelho, por exemplo, quando você resume o episódio que você assistiu, quando você tenta explicar em inglês o que você acabou de aprender, quando você conhece um vocabulário e formula frases com esse vocabulário, aprendeu uma regra gramatical, tudo bem, excelente, mas você não fica preenchendo exercícios com aquele espacinho, você vai lá e você coloca dentro de um texto, sabe? E é desconfortável cognitivamente falando, no sentido de que gasta muita energia. É muito mais fácil eu assistir a série e gostar dela ali, né? O áudio em inglês e depois acabou. Não é legal eu parar 5 minutos depois da minha série e ter que fazer um resumo sobre ela. Às vezes um resumo simultâneo eu nem pude escrever. Eu tive que fazer um resumo da minha... É desconfortável cognitivamente, mas é o que funciona. E é o que a maioria das pessoas evita. E é por isso que e é por isso que a maior parte das pessoas não sabe falar inglês e não vai conseguir falar inglês porque ela não vai querer passar por esse desconforto. Mas veja bem, é na prática que as sinapses duradouras acontecem. O que são sinapses mesmo? São os nossos neurônios se interligando. Então, quando a gente está fazendo um esforço muito grande, os nossos neurônios se agitam mais e fazem mais interligações, e essas interligações são mais duradouras do que quando a gente está passivamente ali estudando e os nossos neurônios estão tranquilos, só de boa, quase nem se encostando, quase nem fazendo ligação nenhuma. Esse é o problema.
Ah, Carol, então estudo passivo é ruim? Eu não disse isso. Estudo passivo é excelente. O problema é quando ele é a maior parte do seu tempo. E é claro, não é nenhum problema se você não precisa falar inglês, né? Se você só quer conhecer um pouco ali do idioma. Agora, se você quer falar inglês, faz sim o estudo passivo. É interessante, é importante. Você constrói o seu repertório. Mas tenta fazer muito mais o estudo ativo do que o passivo. Mas deixa eu te contar um negócio. Jogar a pessoa direto na prática, sem preparo nenhum, também não funciona. E isso aqui eu aprendi realmente, assim, sabe, com muita dificuldade durante esses anos enquanto professora. E é agora que a gente vai para o nosso capítulo 3. Tempo 17 minutos. Tá dentro do tempo ainda. Esqueci de colocar adoçante no café. O meu terceiro grande aprendizado foi: alunos pulam etapas. Por pular etapas, eles se frustram completamente, ficam muito tristes e desistem. Como assim, Carol? Como assim? O que você tá querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que imagina que a vida real é um grau 5. Vamos imaginar isso? A vida real é o grau 5, certo? Aí, vamos colocar aqui um exemplo bem pontual. Você tem uma entrevista de trabalho, certo? Essa entrevista vai ser em inglês. Ela é o grau 5. Ela é a vida real, certo? Ok. Aí, o que você faz? Você pensa assim: vou me preparar para essa entrevista. Então, vou assistir um vídeo de como ir bem em entrevistas em inglês no YouTube. Excelente! Perfeito primeiro passo. Só que isso daí é um grau 0. Você tá aqui no início da escada. Aí você assistiu esse vídeo e você, muito esperançoso, achou que você vai bem no grau 5. Você fez um exercício grau 0 e você vai bem num exercício grau 5, que é a vida real. Não, você não vai bem. A não ser que você seja do topíssimo das galáxias. E daí, se você for topíssimo das galáxias, você provavelmente nem precisou assistir o vídeo do YouTube, sabe? Agora, se você é uma pessoa normal, como eu, como a grande maioria das pessoas, você não vai bem, porque você pulou etapas. Você pulou exercícios de grau 1, de grau 2, de grau 3, de grau 4, até você estar um pouco mais preparado para passar pela situação da vida real. A teoria, né? Assistir um vídeo, por exemplo, a teoria, ela nunca consegue prever o caos que é a vida real. A vida real, ela é cheia de imprevistos. E a teoria nunca vai conseguir prever isso. Mas, se a gente está bem preparado na hora de estudar, a gente consegue estudar a ponto de chegar o mais próximo possível de se sair bem na vida real, porque a gente lidou com os imprevistos possíveis que iam acontecer. Então, a gente faz uma coisa chamada antecipação, planejamento, certo? Mas, enfim, vamos voltar aqui no grau, né? E deixa eu seguir aqui com o roteiro que eu já esqueci o que eu ia falar. Se eu não sigo o roteiro, esqueço tudo. Eu tenho um vídeo muito legal. Tava olhando para outro lugar. Eu tenho um vídeo muito legal que eu vou colocar aqui para você assistir. Ele é o termômetro neuroinglês. Então, ele fala desses graus para uma entrevista de emprego. Eu vou ficar tomando meu café enquanto o vídeo vai passando, pode ser? Meu café é amargo. Tá muito ruim. Escolher as perguntas mais comuns de uma entrevista de emprego, estudar essas perguntas, fazer a tradução e pensar em respostas simples, básicas, que você consiga falar imediatamente. Agora você começa a criar as respostas mais completas. Faz a leitura delas em voz alta para criar familiaridade com o que você vai falar. Agora você grava suas respostas, você não lê dessa vez, você tenta pensar no que você escreveu. Se você estiver lendo, não vai valer na hora da entrevista, você precisa fazer e estruturar ali na hora com o seu estudo anterior. E presta atenção no tom de voz e a postura com qual você está gravando aquela resposta. Não esquece de ouvir o seu próprio áudio e identificar pontos de alinhamento, onde você está travando mais de uma vez, se teve alguma palavra muito difícil, qual que é o ritmo com qual você está se comunicando. Aí, então, você pode começar a assistir vídeos reais de pessoas fazendo entrevistas em inglês e buscar por algum ajuste que traga mais naturalidade, mais ritmo ou realmente mais realidade ali para suas respostas. Aqui, o ideal é que você simule uma entrevista de emprego com um professor, com um amigo ou até mesmo com uma inteligência artificial para você entender
como que você tá ali na realidade. Repete esses graus até você se sentir confortável. Lembre-se que o grau 5 é a realidade, mas você tendo treinado até o grau 4, você tá com certeza mais preparado para viver esse momento na vida real. Então, começando ali na beirinha da escada, né, no primeiro no degrau 0, a gente começa com mais estudo passivo mesmo, construindo repertório, assistindo um vídeo ali sobre aquele assunto. A gente começa com exercícios que vão trazer confiança pra gente. E daí sim a gente vai aumentando o nível. Quem pula essa escada trava. E não é porque a pessoa é incapaz, é só porque ela realmente pulou um monte de degrau. E isso, claro, não precisa ser só para entrevista de emprego, isso a gente faz para tudo. Então, eu tô aprendendo sobre comidas e bebidas, eu passo do grau 0, grau 1, 2, 3, 4, para depois passar pelo grau 5, que é a vida real, por exemplo, pedindo uma comida num restaurante na minha viagem. E assim, realmente com todos os assuntos mesmo. Mas veja bem, às vezes mesmo seguindo tudo isso, fazendo um estudo ativo, fazendo essa gradualidade do estudo ativo mesmo, vai ter um momento que as coisas podem ainda parecer difíceis demais. E é aí que a maioria desiste. Então vamos para o meu quarto aprendizado enquanto professora de inglês há 15 anos. O capítulo 4 se chama Tá desconfortável? Que bom! E não é que eu quero seu sofrimento. Não é de um desconforto ruim que eu tô falando. Eu tô falando do desconforto cognitivo. O seu cérebro processando um monte de coisa ao mesmo tempo causa desconforto. É esse desconforto que eu tô falando, gente. Pelo amor de Deus. Já pensou? Você tá ali fazendo aula, um professor tá passando a mão nas suas costas, você tá desconfortável, você tá achando que eu tô falando que você tem que ficar desconfortável. Que bom, não é isso. Você tá conversando com uma pessoa que tá te corrigindo o tempo inteiro, sendo grossa com você, e você tá desconfortável, que bom. Não é isso. Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos pensar aqui no desconforto como processamento de informações. Muitos processamentos acontecendo ao mesmo tempo. A maioria das pessoas acaba confundindo aprendizagem com dificuldade. Então a pessoa chega pra mim e fala assim: eu tenho dificuldade com inglês. Aí eu vou dar aula pra essa pessoa e ela não tem dificuldade nenhuma, ela só tá realmente aprendendo. Então o cérebro dela tá passando por várias etapas de aprendizado e às vezes ela erra, às vezes ela se frustra, mas ela consegue fazer as atividades, ela consegue memorizar, às vezes esquece uma coisa ou outra, mas eu consigo entender que aquilo é aprendizagem, não é dificuldade. Então, toda vez que a pessoa se sente desconfortável porque ela errou, porque ela tá precisando pensar, porque ela esqueceu, porque ela precisou revisar, ela precisou olhar na apostila de novo, ela precisou adaptar uma palavra, ela precisou parar o que ela tava fazendo para pesquisar no dicionário, para pesquisar no ChatGPT, ela ficou desconfortável, ela achou que ela tava com dificuldade. Só que, na verdade, não. A pessoa acha que ela tá fazendo alguma coisa errada. Mas veja bem, esse desconforto cognitivo, ele não é sinal de que tem algo errado. Ele é sinal de que tá funcionando. E é isso que eu falo pros meus alunos. Você tá falando inglês e você tá errando, fique feliz. Você tá falando, tá funcionando, você tá aprendendo. A gente aprende falando e errando e consertando. É assim que as coisas funcionam. Você não é um alecrim dourado que vai aprender um negócio e nunca mais vai errar. Não existe isso, todo mundo erra. Então veja bem, quando você assiste um vídeo no YouTube em inglês, tá aprendendo ali uma regra, não gera desconforto em você. Você tá ouvindo, você tá entendendo. Excelente, ótimo, estudo passivo. Mas fazer um resumo desse vídeo em inglês assim que ele acaba, aí é diferente. Aí você ficou desconfortável cognitivamente. Você até começou, mas você pensou: meu Deus, tô muito cansado. Hoje não dá pra mim, amanhã eu faço. Você começa a fugir desse desconforto. Você tá assistindo um vídeo sobre conversação. Você tá assistindo a aula, alguém explicando sobre conversação. Você tá, beleza, tô entendendo tudo. Aí você tá no trabalho, alguém chega, fala inglês com você, você foge. Você dá respostas bem curtinhas pra você não precisar se expressar muito. Por quê? Porque gera desconforto em você e você foge do desconforto. Eu deixei aqui algumas coisas que seu cérebro precisa fazer. Ó, vamos lá, vamos ver o que seu cérebro precisa fazer. E é isso que geralmente te gera desconforto, né? Ele precisa recuperar a informação, reorganizar essa informação, traduzir em palavras, estruturar frases, monitorar o que tá saindo certo. Isso se ele não tá na rua tentando atravessar, pessoas ao redor dele falando com ele ao mesmo tempo, ou ele, né, desconfortável porque tá falando com alguma pessoa que é, sei lá, que deixa a pessoa tímida, talvez. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente, sabe?
São vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Recuperar palavras, organizar ideias, montar frases, ajustar a pronúncia. Gente, sabe? É dificuldade. Você pensa assim, eu tenho dificuldade de fazer. Mas é dificuldade? Não é. É que você tá aprendendo outro idioma. É assim mesmo que funciona a sua cabeça, sabe? Enfim, entender é passivo. Fazer é ativo. E fazer demanda muito mais energia do seu cérebro, porque ele realmente está em função do trabalho. Então, o meu aprendizado para você é, quando você sentir aquele desconforto de travar, de errar, de não encontrar a palavra certa, de achar que você deveria estar indo melhor, você já deveria saber aquilo, respira. E lembra que você não tá fracassando, você não tá com dificuldade. Isso é aprendizagem. Desconforto é igual a aprendizagem. Esse é o meu quarto ensinamento pra você. É a quarta coisa que eu aprendi, assim, e eu falo isso o tempo inteiro. Eu gostaria muito que você memorizasse isso pra sempre. Se você tá desconfortável cognitivamente, se você tá precisando pensar muito, é bom, sabe? É claro, quando você não tá sendo totalmente massacrado por aquilo, né? Na escola eu lembro que eu aprendia conta de mais, de repente tinha conta de vezes na multiplicação na minha cabeça. Isso é injusto. Realmente, às vezes acontece isso. Mas a gente precisa entender qual que é o nosso limite do desconforto também. Mas é interessante enxergar esse desconforto com outros olhos. Eu deixei uma frase aqui que a inteligência artificial fez pra mim que eu gostei muito. Vamos falar. O problema não é o desconforto. O problema é evitá-lo. Repete. Vou repetir de novo. O problema não é o desconforto. O problema é evitá-lo. Lembrando, claro, gente, que a gente tá falando do desconforto cognitivo, pelo amor de Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, porque, veja bem, semana que vem eu vou postar o primeiro vídeo das habilidades tech, né? Técnicas emocionais e comportamentais, onde eu vou aprofundar cada uma delas. Você não pode perder. Tá muito legal. Sério, real. Comenta aqui também qual dos 4 aprendizados fez mais sentido pra você. E se realmente eu falei a verdade quando eu disse que ninguém fala sobre isso. Porque eu acho realmente que ninguém fala sobre isso, até porque são 4 aprendizados particulares meu enquanto professora. Por isso que eu acho que não tem outro vídeo igual esse por aí. Mas vai saber, né? Então, só tô vendo se não falta nada no roteiro. Bom, não falta nada mesmo. Me segue nas redes sociais, Carol do Inglês. Se você é professor de inglês, professora de inglês, me segue na Neuroacademia de Profs. E te vejo no próximo vídeo. Bye!